Olá, galerinha que curte o canal da Tia Elisângela. Estamos aqui para uma nova história bíblica. Hoje eu irei contar para vocês a parábola Os Dois Fundamentos, que fica na Bíblia. Essa parábola ela foi contada por Jesus no tempo que ele vivia aqui na terra. Lá no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, ele contou esta parábola. Então, nesta parábola, Jesus nos conta que havia dois homens. E estes dois homens eram totalmente diferentes. Um dos homens era prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa responsável, obediente, é uma pessoa sábia. Então, este homem, ele era muito sábio. E o segundo homem que ele falou era um homem nércio. O que é um homem nércio? É um homem preguiçoso, um homem sem responsabilidade, um homem sem juízo. Então, estes dois homens, Jesus fala na parábola dele, que eles foram construir as suas casas. E vejam só, o nércio, ele procurou um terreno, porque todos nós sabemos que para construir a nossa casa nós precisamos ter o terreno. Então o nércio, ele procurou um terreno mais fácil de construir, que era um terreno mais fácil de cavar, onde só havia terra, como a areia. A gente não cava na areia com grande facilidade, até com as próprias mãos. Então este homem, né, o nércio, o sem juízo, ele procurou um terreno fácil de cavar para ali construir a sua casa. Então, o nércio, o preguiçoso, ele começou a construir a sua casa. E ele foi construindo, e logo ele construiu uma casa, né? Rapidamente ele construiu uma casa, e esta casa ficou muito bonita. Estava linda a casa do nércio. Vamos ver agora o que o segundo homem, que era o homem sábio, fez. O homem sábio, ele procurou um terreno diferente, um terreno firme, onde havia rochas, onde ele poderia cavar o alicerce e colocar a sua casa num lugar mais firme. Então, foi isso que o sábio fez. Ele demorou mais tempo para fazer sua casa, mas a sua casa ficou firme. Então, ele começou a construir a sua casa naquele terreno rochoso. E a sua casa foi construída e ficou também muito bonita. As duas casas, tanto a do nércio como a casa do sábio, ficaram muito bonitas. Só que veio as provações, né? Veio a tempestade. As provações é aquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, essas provações passaram por as duas casas, tanto pela casa do sábio quanto pela casa do nércio. Passou sobre aquelas casas dificuldades financeiras, que é quando a gente perde um emprego, não tem como pagar nossas contas, é difícil a gente comprar alimentação para nos mantermos. Então, as duas casas passou por isso, por essa provação. Passaram também por doenças. Uma provação que é muito difícil, né, da gente passar em nossas vidas. Passaram também pela fome. Passaram por brigas, por desentendimentos e passaram por várias outras coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Mesmo passando por todas essas provações, a casa do sábio, ela continuou firme na rocha. Ela não desmoronou, ficou firme. Ela foi bem preparada, bem alicerçada. Já a casa do nércio, que é a casa do homem preguiçoso,
ela não aguentou as provações, ela desmoronou. E então a casa caiu. Vamos ver, gente, quais foram os materiais utilizados por esses dois homens para a construção de suas casas. O primeiro homem, que era o homem Nécio, ele construiu a sua casa utilizando orgulho. Ele era um homem muito orgulhoso, ele se achava melhor do que qualquer outro. Ele também construiu a sua casa com esse material, que é o quê? A inveja. Ele tem inveja de todos. Ele tinha inveja do outro homem que estava construindo também a sua casa. E aí ele queria que o outro, ele achava que ele queria tudo do outro para ele. Outro material que ele usou foi a mentira. Ele era um homem falso. Outro material que ele utilizou foi o ciúme. O mesmo, ele achava que as coisas eram só para ele, que não iria dividir as coisas com ninguém. Ele era ciumento, ele era possessivo. Por isso ele usou esse material. Outro material que ele utilizou foi a desobediência. Ele fazia as coisas ao seu modo, do jeito que ele queria, sem se importar com a opinião dos outros. Então foi esses os materiais que o homem Nécio utilizou na sua casa. Por isso, a sua casa não resistiu. A sua casa desmoronou. O homem sábio, ele construiu a sua casa com um material muito importante, com Jesus. Ele alicerçou a sua casa na rocha firme, que é Jesus. Por isso, crianças, nós devemos firmar a nossa vida em Jesus Cristo, que é a rocha mais firme que podemos encontrar. Aqui na nossa Bíblia, a tia Elisângela vai ler para vocês um versículo no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 32. Quem tiver Bíblia e quiser abrir, certo? Vamos lá. Lá diz assim: o Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Vamos repetir com a tia Elisângela o versículo? Vamos lá. 2 Samuel 22, 32. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Então, crianças, nós aprendemos na história de hoje que nós temos que estar na rocha firme, que é Jesus. Vamos refletir um pouco sobre essa história. As casas da história, elas representam nós, certo? As casas representam nós, seres humanos. A areia e a rocha, elas representam a nossa comunhão, o quanto nós estamos buscando a Deus no nosso dia a dia. Então, se nós lemos a Bíblia sempre, todos os dias, nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Mas se nós não lemos, nós estamos como areia. Se nós oramos diariamente, nós estamos firmados na rocha firme, que é Jesus. Mas se nós não oramos, nós estamos como areia. Se nós aprendemos os ensinamentos das histórias bíblicas, nós estamos firmados na rocha firme. Mas se nós não entendemos o que a história quer nos dizer, nós somos como a areia. Por isso, crianças, não esqueçam, nós devemos estar firmados na rocha. Nós devemos estar firmados em Jesus.
Não esqueçam disso, certo? A tempestade. O que é que a tempestade, ela representa na história de hoje? Ela representa as provações. Tudo aquilo que nós passamos, né? Todas as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Por isso, nós precisamos de quem? De Jesus, que é a rocha firme. Então, busquem sempre a Deus, estejam em oração, lendo a palavra dele para estar sempre aprendendo a sua palavra. Agora a tia Elisângela vai cantar com vocês um corinho que nós costumamos cantar na nossa igreja. Ele é assim. Vamos lá? Cantar comigo? Na frouxa areia o Nécio construiu, a sua casa ele construiu. Na frouxa areia o Nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na areia tombou. Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na rocha firmou. Viram aí? Na musiquinha conta toda a parábola de Jesus. E aí fica um ensinamento. Se firmem na rocha que é Jesus. Tenham confiança em Deus, entregue suas vidas a Ele e confiem que Ele lhe dará forças para suportar todas as provações que teremos no mundo onde estamos vivendo. Vamos orar e agradecer a Deus pela historinha que tia Elisângela trouxe hoje para vocês. Vamos lá? Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, queremos te agradecer por essa parábola, onde aprendemos, Senhor, que precisamos nos firmar na Tua palavra, precisamos nos firmar em Jesus Cristo, que é o presente que o Senhor nos deu, que veio morrer por nós na cruz. Obrigada por Jesus ter nos salvado dos nossos pecados. Dá, Senhor, entendimento a todas as pessoas, para que elas possam, Senhor, assim, estar buscando a Jesus Cristo e elas possam receber, Senhor, a salvação eterna. É assim que te oro, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, gente, quem gostou da historinha, dá um ok aí. Tchau, até a próxima.